Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece diariamente nesse tempo de pandemia, aqui no Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje teremos uma live muito especial com o meu amigo Mauro Weinstock. Mauro Weinstock, deixa eu descer aqui. Ele é do Hub 40+, e do Space Labs Community. Então, Mauro já está conosco aqui. Nós vamos escrever aqui o comentário fixo que ficará no bottom da live. Então, live extra hoje, domingo, para aqueles que não estão conseguindo acompanhar o andamento do tempo. O tempo está passando muito rápido, e principalmente nesse tempo de pandemia, aqueles que não estão conseguindo se reinventar ou se reposicionar, ou que sentiram um baque muito forte com a pandemia, o momento é esse de reestruturação, de organização pessoal e de reinvenção. Então, o tema da nossa live com Mauro Weinstock, eu acho que essa é a pronúncia correta. O tema da nossa live será Hub 40+, Space Labs Community no novo normal. Então, vamos estar ao vivo aqui com o nosso amigo, tomando um café aqui no Instagram. Hoje, domingo, aqui na cidade de Petrópolis, o tempo nublado, com um pouco de chuva na parte da manhã, tivemos sol, mas o tempo tende a melhorar a partir dessa semana. Então vamos convidar o nosso amigo Mauro até a linha da nossa live e vamos bater um papo nessa tarde de domingo, dia 11/10/2020, Mauro, diretamente do Rio de Janeiro. Nosso amigo Mauro entrando. Enquanto isso, eu vou tomando aqui um pouquinho de água, para hidratar, porque nesse tempo, apesar de estar um tempo frio, o tempo está muito seco, Então a gente não pode ficar sem água, ou chá, ou algum tipo de líquido. Mauro tentando entrar. Rosemary Lomelino presente. Meu amigo Leandro Martins, estará conosco essa semana, também numa live. O tema da nossa live é Hub 40+, Space Labs Community, no novo normal. Bem-vindo, Mauro. Finalmente estamos juntos aí. Isso, Sérgio. Prazer para mim estar contigo aí nessa live. Muito obrigado pelo convite. Que legal, cara. Muito obrigado. Durante a semana a gente não conseguiu fazer contato, Agenda muito ocupada, todo mundo correndo aí. E vamos bater um papo nesse domingo. As pessoas que puderem assistir estarão conosco, Aquelas que não podem assistir, vão assistir durante a semana, Lembrando que a nossa live é gravada, fica lá no IGTV, vai para o YouTube logo depois, Facebook, Twitter e LinkedIn, E assim que eu terminar de pegar aqui os tubarões que eu tenho aqui na minha mesa, como diz o nosso amigo Vladimir, vamos escrever um artigo juntos, Eu escrevo, você complementa, e a gente coloca esse artigo lá no LinkedIn para falar de um tema tão relevante. Desde já, agradeço a sua presença, a sua participação. E, Mauro, hoje estamos gravando a live de número 111. Então, você está aí no Triple One, Então, Triple One. Então, acho que isso aí vai dar sorte. É um Triple One, Triplo 1, 111. E a gente começou esse trabalho gravando uma live, 2 ou 3, e de repente a coisa ganha uma forma, ganha uma tendência exponencial. E eu fico toda hora conversando com o meu alter ego aqui, como Platão, aonde vocês querem me levar, Porque a coisa cresce muito rápido, E tudo hoje é exponencial. Então, olha, Mauro, @Mauro Weinstock, @Space Labs BR, conexões para negócios, top 1% LinkedIn, primeiro lugar no Startup Weekend Google, mais de 30 anos de experiência em marketing e jornalismo. Vou mandar o meu currículo, se você precisar de um estagiário aí, candidato a estagiário. Levo soluções inovadoras para o mundo corporativo, desenvolvo projetos de longevidade e biografia. Hub 40+, FGV. Mauro, você é sempre bem-vindo. Desde já eu tenho falado com todo mundo, não tem sinal amarelo nem vermelho, sempre sinal verde. Você pode ligar aqui para casa de madrugada, à tarde, de manhã, no horário do almoço. Estamos sempre aqui.
para aqueles que não te conhecem, né, eu gostaria que você fizesse uma apresentação, né, o Mauro por Mauro, um pouco da sua história de vida aí, né, experiências, e o que levou você, né, a chegar onde chegou com esse trabalho tão bacana aí. Lembrando que a nossa amiga em comum, a Rosemary, está aí presente, né? Rosemary, grande beijo para você. Beijo. Rose, obrigado pela indicação aí. E, Sérgio, obrigado pela confiança. Ótimo. Também, para mim, é um prazer enorme estar aqui. Mais recomendado pela Rosemary, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Né? Legal. Bom, vamos lá. Na verdade, a minha formação é em comunicação e marketing. Né? Eu comecei trabalhando na Rede Manchete, no tempo que Adolfo Bloch era vivo ainda. Passei por vários jornais de economia e de negócios, sempre na formação, entrando no jornalismo e na publicidade. Depois eu fiz formação, uma pós, né, em marketing. Trabalhei depois no Citibank, no departamento de marketing. E lá eu desenvolvi um trabalho que era muito bacana, que era a integração entre todas as áreas do banco, que a gente chamava, naquela época, de endomarketing, né? E eu fazia o House Organ, ou seja, um jornal interno do banco, era responsável por, entre os vários projetos, pelo House Organ, em que a gente conseguia fazer a conexão, na época era impressa, né, entre os 3.000 funcionários do banco. E o banco era o maior banco do mundo. Que legal. O que eu quero dizer? Olha, repetindo, não eram três funcionários, eram 3.000 funcionários. 3.000 funcionários, isso. E a gente integrava as áreas como recursos humanos, vendas, marketing, todas a tecnologia, todas as áreas que o banco tinha, para estimular e inspirar as pessoas. Então, nosso objetivo era justamente esse. A partir dali, o banco, eu sou do Rio, né, você também, e o banco foi para São Paulo, eu não pude ir, e aí resolvi abrir minha própria empresa, oferecendo serviços também de comunicação para várias empresas, abrindo um jornal que se chama Jornal Aleph, que desde então, agora esse ano, completou 25 anos de atuação. Né? Então, é um jornal voltado para a comunidade judaica, sobre Israel. E vários projetos nessa área de comunicação, entre eles, livros e biografias. Biografias, particularmente, é uma coisa que me anima muito, porque você permite que a pessoa escreva a história de vida dela. Ou seja, cada um de nós, eu, você, quem está nos assistindo, tem uma história única de vida, pessoal, familiar, profissional. E ela, se não deixar um legado, cada um deixar um legado, deixar isso registrado, isso acaba se esvaindo, né? Acaba se esfareando. E aí depois os teus netos, teus bisnetos, tataranetos, não sabem o que aconteceu contigo, quem você foi. E como, mais do que aquela história familiar e profissional, como aquele ambiente em que você viveu existia na sua época. Então, hoje, por exemplo, Sim. nós estamos vivendo uma pandemia. A sua história da pandemia é diferente da minha, de quem está nos ouvindo. E muito diferente da mídia que está colocando. Então, se eu consigo registrar isso num livro, eu consigo deixar para as próximas gerações uma história viva, né, de quem realmente viveu aquele momento. Então, isso foi um dos projetos que nós fizemos. A partir de então, a gente começou também a entender que tanto o jornalismo como o marketing estavam passando por um momento muito delicado, né, principalmente com o advento da internet. Então, entrava uma nova característica própria, que era a tecnologia, né, com a internet, mais fortemente. Perfeitamente, sim. Então, eu comecei a tentar entender como a tecnologia poderia ser adaptada ao jornalismo, à comunicação e ao marketing. Né? Sempre, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando que por trás da tecnologia tem um humano. Né? Então, a relação sempre tem que ser human to human, né? De pessoa para pessoa. Mas a tecnologia ajudou a gente a acelerar várias coisas. E aí eu comecei a entender como. Indo para eventos, assistindo palestras presenciais, virtuais, estando presente nesse ambiente. E aí eu participei de um evento chamado Startup Weekend, em que, eu não sei se você conhece esse evento, mas durante 54 Sim. horas, a gente tem que encontrar com pessoas totalmente desconhecidas e criar um projeto do zero. E esse projeto que nós criamos depois desse período,
ele foi direcionado para a longevidade, ou seja, conectava pessoas que tinham algo a ensinar com outros que queriam aprender, sobretudo pessoas que não tinham condições físicas nem mentais para trabalhar. Então, ela ficava sedentária, seja física, seja psicologicamente, né, mentalmente. Então, esse trabalho de aceleração, de transformar aquela pessoa em um ser ativo, em um ser pensante, em um ser vivo, né, no sentido mais amplo da palavra, foi que fez com que nós vencêssemos a Startup Weekend, que é promovida pelo Google. E a partir dali eu comecei a tentar entender muito mais da longevidade. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. Em 2018, quando o IBGE fez o último levantamento, o número que ele chegou foi a 76 anos. Sim. Os meus filhos vão fazer 20 anos agora, nasceram no ano 2000. A tendência é que eles vivam mais do que 100 anos. Então, a grande pergunta que nós fazemos é: qual vai ser a nossa qualidade de vida durante esses 30, 40 anos adicionais que nós vamos ter? E é aí que nós entramos. O Hub foi criado justamente para mostrar para as pessoas que precisamos ter um equilíbrio físico, um equilíbrio mental, um equilíbrio psicológico, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio financeiro. Então, essas características todas envolvem agora o nosso novo universo. Mas nós não vamos precisar chegar aos 100 anos para nos preocupar com isso. Aos 10, aos 15, aos 20, temos que ter essa preocupação. E foi aí que nós começamos a divulgar e a fomentar o Hub 40+. Muito bom, demais, muito né? bom. Muito bom, muito bom. Eu até virei aqui, eu tenho apresentado esse livro aqui, não sei se você conhece, do Kurzweil, A Medicina da Imortalidade. O Kurzweil dispensa comentários, né? Ele é o maior inventor aí, o inventor do piano cego, né? Do Steve Wonder, do Scanner, e ele juntou-se com esse Terry Grossman, né? Com a questão da medicina da imortalidade, com programas, dietas e várias estratégias para que você tenha mais tempo de vida, com mais longevidade, mais condição física, mental, emocional, sexual. Então, esse livro aqui, ele diz que, inclusive, a questão do fato de você morrer ou envelhecer é uma fatalidade. Então, a ciência está tentando reverter esse processo. E com o seu trabalho aí do Hub 40+, né, junto ao Google, né, é extremamente fundamental isso, e nós precisamos apontar para esse momento, porque exatamente a humanidade tende a viver mais, né? Então, essa questão do Hub 40+, até tenho conversado com a Rosemary, abrindo um pouco esse momento de pandemia, eu quero me envolver mais com você, inclusive, de alguma maneira, tentar ajudar, participar, porque esse é verdadeiramente o futuro, né? E também tem uma questão, que você vai daqui a pouco comentar sobre o Space Labs, né? Community. Eu tive até olhando aqui o aplicativo. Existe um aplicativo para isso, é isso? Existe um aplicativo. O evento é realizado mundialmente de forma simultânea. Né? Se não me engano, são 40 países que participaram agora. Não sei quantos milhares de pessoas, acho que foram 20 mil pessoas no mundo inteiro. Uhum. Então, a ideia é propor desafios que a humanidade está enfrentando e a gente conseguir resolver elas durante algumas horas. Resolver não, né? Propor soluções, né, durante algumas horas para que a gente pense sobre isso e tente, pelo menos, amenizar essas dores que nós enfrentamos. Estou falando de todos os aspectos, né? Meio ambiente, até mesmo uma questão que apareceu agora foi a questão do sono, por exemplo, que afeta muita gente, principalmente na pandemia. Então, várias soluções foram criadas, umas melhores, outras piores, outras para alavancar a tecnologia, né? Uma que tem uma aceleração de mapas. Vários projetos foram interessantes e que eu acho que mais do que a apresentação do projeto, uma iniciativa como essa propõe o pensar. E é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente, enquanto sociedade, a gente tem que raciocinar, pensar e encontrar soluções. Né? Lamentar já passou o tempo. Né? A gente está aqui para ser útil. Né? E aí, voltando um pouquinho a ser útil, eu me lembro sempre das pessoas acima de 60 anos. Né? E essa pandemia
tem números que demonstram que exatamente esse grupo etário é responsável, só ele, ou seja, exclusivamente ele, por 25% da renda total das famílias brasileiras. Uhum. Seja através da aposentadoria que recebe, seja através do trabalho que exerce, não importa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós, enquanto sociedade, não valorizarmos os 60 a mais, quem vai ser prejudicado não são os 60 a mais. Somos todos nós. A própria sociedade como um todo, são a todos. sociedade como um todo, em todos os sentidos. Né? Então, é exatamente isso que nós tentamos passar. E eu não estou falando só de 60 a mais, estou falando de 50, estou falando de 40, estou falando de 30. Hoje em dia, a gente defende muito um conceito chamado de perênios. Perênios são aquelas pessoas que a gente chama de sem idade. O que significa isso? Pessoas que, independente do número, ou seja, da idade que tenha, elas querem aprender, elas querem viver em sua plenitude, elas querem fazer acontecer, querem ajudar o próximo, têm espírito colaborativo. Enfim, são pessoas que se assemelham por várias características, interesses e comportamentos, e não necessariamente pela idade. A idade é apenas um número, como eu falei. E não é isso que nós estamos buscando hoje nas pessoas. Nós estamos buscando pessoas que querem realmente viver. E é isso que a gente trabalha. E hoje tem-se tanta coisa, né? A pandemia, né, com essa aceleração das conferências, a impossibilidade de estar presente. Petrópolis, por exemplo, essa semana, você conhece aqui Petrópolis, a cidade? Conheço. Então, Adoro, a cidade estava com as barreiras sanitárias, agora dia 8, né, nessa quinta-feira última, aparentemente, entre aspas, abriu-se as barreiras com medição de temperatura e tal, mas está maior flexibilização, né, uma flexibilização mais ampla. Né? A cidade está praticamente cheia por causa do feriado, né, do dia 12, tem um feriado dia 15. Então, desde que a questão dos leitos em hospital não aumentem, né, o índice de pessoas doentes. Então, a gente está aqui monitorando, né, para que realmente a coisa não centuplique aí. E aí veio a questão da pandemia. Isso aí realmente foi um ponto, um eixo de divisão para muito movimento, né, em todos os sentidos. A gente vê ideias, startups, empresas, né, aquelas que realmente não se prepararam antes, estão tendo uma dificuldade maior agora. Mas uma aceleração e desenvolvimento de outras ideias. Você está falando da questão aí do Space Labs, né? Antes de entrar no Space Labs... Só pegando assim, por não. Desculpe. Em momentos de crise, é que realmente a criatividade aflora, né? Então, por exemplo, Uber, WhatsApp, Facebook, todas essas empresas grandes que a gente... O Zoom, o próprio Zoom, né? Vários foram criados em momentos de crise. O Zoom, que você acabou de citar, ele foi criado em 2011, mas o que ele teve de repercussão agora foi absurdo. Ele chegou a 300 milhões de pessoas acessando o Zoom. E antes ninguém ouvia falar no Zoom. Até 6 meses atrás, o Zoom praticamente não existia. Quer dizer, olha a mudança, a aceleração, a antecipação da tecnologia que está permitindo isso. Então, apesar de todas as mortes, que são totalmente lamentáveis, sem dúvida nenhuma, mas a gente está vendo uma criação, né, em qualquer tipo de crise, seja financeira, seja de saúde nesse caso, mas uma aceleração de movimentos que estão aí exatamente, e aí é o grande segredo da startup, né, de atender uma dor daquele momento que pode ser permanente depois. A startup é justamente isso, atender a uma dor evidente e validada na sociedade. Desculpe, te cortei, Sérgio. Não há problema algum. No caso aqui, ó, esse desenvolvimento de projetos de longevidade e biografias, né? Como é que, para as pessoas que estão né, nos ouvindo, aquelas que vão nos ouvir depois, o que seria, na realidade, você já deu alguma ideia, alguma informação? Como é o modus operandi, o dia a dia, né, desse Hub 40+, para esses projetos de longevidade e biografias? É muito interessante a biografia, porque nós temos um processo em que nós trabalhamos durante praticamente 6 meses, conversando com o biografado, recolhendo material, ou seja, documentos, fotos, entendendo a vida dele em todos os aspectos da vida, né? Então, na realidade,
quando a gente faz esse processo, é uma terapia, né? Para todo mundo que está envolvido, para a família, para o biografado. E nesses momentos de pandemia, mais ainda, né? Por quê? Porque ele vai resgatando histórias de vida e vai tendo um autoconhecimento muito grande. Eu tenho uma história duas histórias que são muito emocionantes até. A primeira é de uma biografia que nós estamos fazendo a pedido da esposa do biografado. E o nosso jornalista estava indo lá 2 vezes por semana, conversando. Isso estou falando de algum tempo atrás, tá? Fisicamente. Certo. Uhum. Então, eu estava indo lá, conversando com o biografado, gravando, inclusive, as histórias, né? Porque tudo é gravado, né? Estava recolhendo e tal. Só que a gente tem sempre um cronograma que precisa ser cumprido. E esse cronograma não estava... Estava havendo alguma coisa com esse cronograma que não estava andando da forma normal. E aí eu resolvi ligar para a esposa. Eu falei, está vendo alguma coisa tal? Ela, não, está tudo normal, está tudo certo. Eu não estava entendendo isso. Passou um tempinho, eu liguei de novo para a esposa e ela veio me falar o seguinte, olha, a gente contratou uma biografia, mas na realidade a gente não sabe se a biografia realmente é o nosso objetivo final. Ele tem Alzheimer. Então, a gente está querendo, na prática, que 2 vezes por semana esse jornalista converse com ele, retire as melhores ideias dele e ele possa falar e se lembrar do passado, das coisas que ele fez no passado, principalmente, porque a memória recente é mais complicada para quem tem Alzheimer. Sim. Então, na realidade, o objetivo dela era outro. O livro até poderia sair, né? Mas, na realidade, ela estava querendo movimentar a mente dele. Então, isso é muito bacana, né? Quando a gente começa a ver que a biografia tem outras variações, que não é só para o ego, que não é só para imprimir e fazer uma noite de autógrafo, não é nada disso. Mexe com a mente, mexe com o psicológico, isso é muito bacana. Um outro exemplo muito interessante, que não foi exatamente biografia, mas foi de livro, mas que envolve também o emocional, foi uma moça que tinha uns 22, 23 anos, e ela quis fazer um livro de poesia. Nós começamos a elaborar tudo, enfim, mostramos para ela, aprovava toda a etapa do processo, que a gente faz sempre, tal, aprovação do cliente. E chegou na última etapa, quando o livro estava praticamente pronto, quem ia entrar na gráfica, ela tinha aprovado tudo. A gente sentou com ela, apresentou o livro, e ela começou a chorar. E ela chorava, e a gente não estava entendendo porque estava exagerado aquele choro. Tudo bem que um livro é sempre emocionante, mas estava demais o choro. E aí eu sentei com ela e falei assim, olha, o que houve? Porque não foi o livro, o que aconteceu? E ela falou o seguinte, esse livro, para mim, tinha 22, 23 anos, hein? Esse livro, para mim, é a minha vida. Eu, a partir dele, passo a ser uma escritora e uma poetisa. Porque meu pai sempre falou para mim que eu nunca seria nada na minha vida. Nada. Nada. E com isso eu consigo demonstrar para ele que eu sou, de fato, uma autora de um livro. Então, olha o quão forte que isso é. Né? A gente ouvir isso de uma garota de 22, 23 anos, eu acho que já valeu, né, o trabalho. É um rito de passagem, né? Como você passa, por exemplo, é o casamento, né? Você, de repente, a formatura, e até esse desafio de você não ter sua autoestima, né? Sempre elevada, né? Sempre colocada abaixo, e de repente você vê o seu livro publicado, ou você atingir um determinado objetivo, isso é muito bom. Né? E você fazer a ponte, né, de realização, isso é fantástico. Ô Mauro, uma curiosidade aqui para as pessoas, você já comentou sobre o Startup Weekend do Google, né? Uma curiosidade para as pessoas que estão nos acompanhando, antes da gente entrar aqui no Space Apps Challenge, né, da NASA, o que é ser um top 1% do LinkedIn? Você sabe que tem pessoas que nem LinkedIn, o que é o LinkedIn? Agora você ser top 1% em LinkedIn, né? Vamos perguntar aí. Na realidade é um trabalho, porque o que acontece? Nós temos que focar o nosso network. Né? O network é uma palavra que a gente fala muito, mas poucos utilizam na prática. O que significa network? Exatamente. É estar presencialmente, de maneira positiva, seja em eventos físicos, quando isso for possível, sejam eventos ou uma ação virtual. Né? E mais do que isso até, o network ele
tem um pressuposto de que é você ajudando você mesmo. O que significa isso? É que você precisa de alguma coisa e você vai trabalhar para conseguir atingir o seu objetivo. Mas hoje em dia tem um conceito chamado netwaving, que na realidade é parecido com ele, mas a grande diferença é que você ajuda o outro sem pensar exatamente no objetivo que você tem. Ou seja, você netwaving de onda, né? De onda. Isso, exatamente. Então, netwaving, anotem aí, netwaving. Exatamente. É que você, na prática, não tem um objetivo a curto prazo, nem médio, nem longo prazo. Você está trabalhando e ajudando o outro sem pensar no objetivo. E então a sua ajuda, ela vem naturalmente. Quando você precisar de ajuda, se você está ajudando o outro, de alguma forma essa ajuda vai vir também para você. Né? Porque todos precisam de ajuda. E todos podem ajudar também. Sim. Né? Então é justamente isso. O LinkedIn, eu vou até falar um pouquinho antes do LinkedIn. Eu comecei quando eu entrei na área de tecnologia um pouquinho, né? Não como técnico, né? Mas como curioso, né? Da tecnologia. Eu comecei a trabalhar com inbound marketing. Inbound marketing é justamente isso. Em vez de fazer aquela propaganda tradicional, né? Anunciar, fazer um anúncio, promover alguma coisa, eu sou o melhor do mundo, né? Eu sou aquela coisa. O inbound marketing traz justamente o conteúdo. Através do conteúdo, você consegue ampliar sua reputação, aumentar a sua credibilidade, e você, demonstrando que você consegue realizar e já fez algo concretamente, aí sim as pessoas te contratam, né? Ou te contratam de serviço, ou te contratam profissionalmente, o que for, né? Então, o LinkedIn é uma ferramenta que permite justamente isso. Se você atua no LinkedIn de maneira constante, propiciando conteúdo agregador, construtivo, se você comenta os artigos, comenta as notas, comenta os posts, se você interage com as pessoas, naturalmente você vai formando uma rede, né? Uma rede positiva. E é isso que a gente defende. Então, por um acaso, eu estou entre, enfim, 1% lá, pelas características que o LinkedIn aponta. Né? E é justamente isso que eu comentei agora, porque eu comento os posts que eu acho que são interessantes. Né? Eu tenho um relacionamento com as pessoas, seja inbox, seja publicamente. Então, é justamente fazer essas conexões que são interessantes. E aí eu não estou preocupado se o número é 1%, se o número é X, o número é Y. Eu estou preocupado em interagir, né? Em criar relacionamento positivo, construtivo, que é daí que pode surgir alguma coisa. Talvez hoje não, talvez amanhã não, talvez semana que vem, talvez um mês, daqui a um ano, não sei. Né? Então é por aí que eu acho que a gente tem que trabalhar. E não só falando sobre qualquer um pode fazer isso. Se a pessoa tem receio de escrever, começa a escrever devagarzinho, começa a escrever pouca coisa, passa a entender como funciona isso, grava um vídeo, participa de uma live, comenta uma live, vai superando as dificuldades. Né? E aí exatamente. Que é interessante. Não é ver o outro, se 1 a 1%, se é isso, é aquilo. Supere você mesmo. Né? Aí que é o grande recado. Não tem que olhar para outro, tem que olhar para você. Quem você era, e quem você é, e quem você vai ser. E quem você vai se transformar. Registrando aqui a presença da editora Passarim e a nossa amiga Luísa Xavier aí. Inclusive estava conversando com ela hoje, né, batendo um papo com ela. Bem-vinda aí. Ô Mauro, antes da gente entrar, né, especificamente, eu não sei se isso aqui é suficiente, sabe? Não sei se dá para eu já me candidatar a alguma coisa, entendeu? Eu boto ela aqui no peito assim e a gente vai, tá vendo? Olha lá, já estou aqui mais ou menos com a camisa aqui, né, e a gente vai para frente. E eu gostaria de fazer também uma menção, eu estou aqui com uma camisa bem interessante, né? Porque na realidade a gente vai envelhecendo e a gente vai mudando o paradigma, né? Porque aqui ele diz o seguinte: first you get the money, then you get the power, then you get the woman. Quer dizer, você primeiro adquire o dinheiro, depois adquire o poder, depois adquire a mulher. Então, o que o detalhe da camisa aqui quer dizer? À medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai se estruturando, e você está comentando do LinkedIn muito bem, hoje, principalmente potencializado pela pandemia,
inverteu-se, né, a questão do vetor de negócios, como já vinha sendo trabalhado em termos da internet, com a produção de conteúdo. Eu conheço muita gente boa que está quebrando exatamente porque tem aquela ideia do seguinte: eu dou e recebo. Se eu não recebo, eu não dou. Então, essas pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande, né, em superar esses momentos, né, de pandemia, crise econômica mundial, porque os negócios, por natureza, não se sustentam. Né? Se você vier a Petrópolis aqui, como qualquer outra capital, você vai ver lojas no shopping fechadas, lojas de rua, como a Rua Teresa, né, que tem centenas de lojas, algumas delas dezenas de centenas fechadas, né, restaurantes que só agora estão com muita dificuldade abrindo. Né? Então, por quê? Não se prepararam para ter uma presença online e principalmente a questão que já vinha apontando, né, a fumacinha que já vinha sendo acendida aí. Agora, no caso aí, sou organizador do International Space Apps Challenge NASA. Né, você poderia falar um pouco mais sobre isso aí, que eu já te falei, né, eu tenho aqui a camisa, né, de repente eu já estou assim um pouco eletivo, eu já posso talvez me candidatar a alguma coisa aí para as pessoas que não conhecem, né? E você falar um pouco desse app aí também. É interessante isso que você colocou muito bem, porque na realidade a gente tem que nos preparar o tempo todo. Né? Eu defendo muito que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Né? Isso que seria o nosso objetivo. Né? Uhum. Então, se eu estou aprendendo hoje, por exemplo, com lives que estão gratuitas na internet, com cursos gratuitos, as maiores universidades do mundo estão promovendo cursos gratuitos, né? Nós nós absorvemos uma bagagem e o conhecimento ninguém pode nos cheirar. Então, quando você fala que tem várias lojas fechadas, que tem várias. Isso não é só em Petrópolis, no Brasil todo, né? Empresas No mundo também. todo, né? Eu acho que esses profissionais têm que entender o seguinte: como? A pergunta é como eles podem se reinventar. E a primeira alternativa é se absorvendo conhecimento, aprendendo, tentando ver o que o mercado está fazendo em todos os sentidos. O primeiro item é esse. Segundo, ter a coragem de mudar de maneira sensata, ou seja, o negócio dele precisa ser lucrativo e sustentável. Então, essa é a premissa de startup, por exemplo. Né? Errou, acerta, tenha coragem, altere e vai num rumo mais direcionado, mais sólido. Né? Então, quando a gente fala de hackathons, por exemplo, vai ter um agora chamado Hack in Rio, né, que eu sou um jurado, já começou ele, amanhã eu vou começar a ver os projetos para poder entrar no júri. São projetos em que estimula justamente essa criatividade. É pensar diferente, né? Pensar fora da caixa, né? Pensar não só fora da caixa, mas pensar em outra caixa. Né? Uhum. Às vezes Uhum. pode ser reformular alguma coisa que já está acontecendo, ou pode ser criar do zero alguma coisa, não importa. Você tem que atender uma dor, como eu falei antes. E aí, os 60 a mais, como a gente estava falando, né? Ou os 40, ou 50, têm muita experiência, têm conhecimento, têm experiência, e podem se reinventar o tempo todo. Né? É aí que entra isso. Para ter uma ideia, quando a gente fala de startups de sucesso, globalmente falando, a idade média dos fundadores das startups de sucesso é de 45 anos. Então, a gente não imagina isso. Quando a gente fala dos CEOs, a média de idade dos CEOs das empresas listadas na Bolsa de Valores, no B3, aqui no Brasil, a média de idade é de 54 anos. Você pega aqui, eu posso dar vários e vários exemplos de pessoas que se reinventaram e criaram do zero, mundialmente falando, acima dos 50 anos. Eu tenho exemplos da Nestlé, da IBM, do McDonald's, né, de várias empresas que se reinventaram. KFC, que eu queria me lembrar agora, várias que se reinventaram e tiveram sucesso após os 50 e 60 anos. Então, tudo é possível. Eu fiz palestra ano passado no Come Tomorrow, e no evento um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do Brasil. E lá foi unânime os palestrantes. Os profissionais vão se reinventar 5, 6 vezes na sua carreira.
Então não tenha medo. Se hoje a sua empresa desceu, está para baixo por causa de uma pandemia, você pode se reinventar e subir. Não tem problema nenhum. São Sim. fases que vão acontecer. O empreendedorismo é exatamente isso. Você ter a resiliência para conseguir construir alguma coisa que te dê, que tenha um valor intrínseco para você, que seja muitas vezes a realização do seu sonho e que ofereça ao mercado algo positivo. Então, se você conseguir unir esses 3 pilares, esse tripé, você certamente vai ter uma startup de sucesso, né? Tem um número que diz que até 2040, metade da força de trabalho no Brasil será 50 a mais. Então, nós temos que cada vez mais valorizar isso, seja dentro das empresas, através do intraempreendedorismo, seja fora das empresas, incentivando cada vez mais que esse público abra um negócio próprio. E aí eu vou voltar uma coisa do que você falou antes. Abrir um negócio próprio não é só um estabelecimento comercial físico. Pode ser uma franquia, ou mais ainda, pode ser um e-commerce, que praticamente não tem custo. Então, comece com e-commerce, né? Entenda como funciona isso, valide a ideia se o seu produto realmente é viável, e pode ser um serviço, pode ser uma consultoria. Depois você passa e vai ampliando aquilo, vai contratando mais funcionários, cria uma equipe multidisciplinar para te ajudar, cria uma equipe diversa em todos os sentidos, né? Para ajudar a trazer criatividade, né? A trazer o aprendizado, trazer novas vivências. É assim que vai construir uma startup ou uma empresa de sucesso. Né? Se está em baixa, pense em novas alternativas. Né? Fazer mais do mesmo não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A Luísa está comentando aqui, ó, a quem pense que a reinvenção exige investimento financeiro e acaba desistindo do projeto. Como mudar esse conceito? Investimento financeiro, você criar um e-commerce hoje, não precisa praticamente ter investimento financeiro. Você tem, por exemplo, o Google Meu Negócio, só para citar um exemplo, que é totalmente de graça. É um site em que o Google oferece, disponibiliza. Você vai lá e já tem uma loja virtual garantida lá. Então você não precisa praticamente... Você tem redes sociais que você pode fazer divulgação de maneira gratuita. Então, eu estou dando apenas um exemplo. Um dos vários exemplos que a gente poderia dar de formas que tem de vender um produto de forma gratuita. Né? Então, é isso que tem que pensar. Outra vez, tem que pesquisar o mercado, o que o mercado está fazendo. E, com isso, vai encontrar soluções gratuitas ou com custo baixíssimo. Né? Não precisa, tem muita coisa gratuita na internet. Agora, para isso, precisa ter a capacidade de pesquisar, né? Querer fazer. Né? Então, é aí que é a grande diferença. Porque aí é um aspecto interessante. Terceirizar os problemas não vai levar a lugar nenhum. Ah, por causa da pandemia acontece isso, por causa do não sei o que acontece aquilo, porque a situação política, porque vai ter eleições, porque é o final do ano, porque é Natal, porque é isso, porque é aquilo. Para. Né? Você fica sempre preso a um tipo de padrão de comportamento e aí você não consegue fazer. E às vezes, né, voltando um pouco à questão da caixa, às vezes, de repente, nem caixa tem. Você imagina que está numa caixa, mas você não tem caixa. Justamente isso. Né? Então, não dá para ficar pensando em terceirizando os problemas. Né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, como dizia o Nizanguanais. É justamente por aí. Né? Você tem que encontrar o teu lenço. Né? Não para chorar, mas para vender. Ô, Mauro, eu tô aqui com uma pauta aqui, eu tenho aqui umas 30, 50 perguntas para te fazer. A gente pode fazer 2, 3, 10 lives. Eu queria que você fizesse um print da nossa tela aqui. Depois eu vou fazer um print de uma outra coisa. Eu não tenho como segurar o celular, tá meio esquisito. Aqui. Não tem não, né? De qualquer maneira, tá aqui. Eu vou segurar. Eu vou segurar, tô segurando aqui por alguns instantes, aí fica gravado, depois eu tento segurar. Para você também aqui, né? Ficando registrado aqui, um grande like aí, olha. Um grande like. Um super obrigado aí, tamo juntos aí. Na live aqui, para quem ainda não fez seu print de tela, o momento é agora. @MauroWeinstock, né? E @SpaceLabsBR, Sérgio Taldo. Compartilhem lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, porque isso vai ficar registrado e também para nós aqui, olha aí.
uma grande máquina do Insta, né, pra gente aí, e compartilhem lá, porque a live termina em alguns minutos, mas o tema, os assuntos, a inovação, né, não vai terminar, e a gente vai continuar aí por um bom tempo, e a gente vai tentar fazer com que as pessoas possam adquirir esse conhecimento. Mauro, vamos lá. Você acha que dá para a gente explicar um pouco do que seria esse Space Lab Community, junto com o Barra NASA aí, o Challenge? A Luísa está colocando que pode trocar de caixa para outra. É justamente isso. Também pode. Também pode pode. trocar de caixa para outra, pode não ter caixa, não precisa ter caixa. É aquela coisa, às vezes, que eu falo de olhar, né, o copo meio cheio, meio vazio, né, aquela coisa toda. Mas, na realidade, você tem um copo. E o copo que vale mais, né? É ter aquele copo, né, para você encher como você quiser o copo. A Luísa, inclusive, ela está trabalhando no movimento de organização de mulheres que são comunicadoras na área de comunicação e está começando um trabalho bem interessante também. Luísa, parabéns aí. Vamos sempre em frente. Luísa. Muito obrigado pela participação e pelo trabalho aí. Não, e é interessante você tocar na parte de mulheres, porque quando a gente fala de mulheres, a gente está também mencionando a diversidade, né? A gente falou de diversidade etária, diversidade de gênero, todo tipo de diversidade é sempre muito bem-vinda. Eu até escrevi um texto que saiu no Globo, na Folha, no Valor, enfim, no Econômico, que é justamente falando sobre diversidade. O que significa? Que, na realidade, a diversidade é muito mais do que apenas um processo midiático, né? Que durante algum momento aquela empresa vai estar na mídia falando sobre inclusão e diversidade. A empresa, quando faz isso, ela ganha em todos os aspectos. Né? Ganha na produtividade, ganha na rentabilidade, né? No faturamento e também no aspecto institucional. Né? Então, também. Mas ele tem muitos outros ganhos aí no meio. Então, as empresas estão começando a perceber isso. Então, seja qual for o tipo de diversidade ou inclusão, isso não é apenas uma opção da empresa hoje em dia. É uma exigência do mercado. Porque as empresas que não tiverem isso vão ficar para trás. Então, eu acho fundamental o trabalho, Luísa, o que você faz. Tem a Ana Fontes, né, que é a presidente, né, da Associação de Mulheres também. Tem vários, né, espalhados aí, de vários tipos de grupos diferentes. Cada vez mais a sociedade tem que ser plural, inclusiva, né, para poder ser uma sociedade realmente construtiva e do bem. Né? E também temos, eu estava falando com ela, também temos em Niterói, a Rosemary está presente, a nossa amiga Thaís Garcia, da gráfica Print Mil, não sei se você conhece, ela participa do movimento chamado @Somos Empreendedoras. Elas têm lá 100 CNPJs de mulheres que geram um negócio, que trocam entre elas, é um clube da bolinha, né, digamos, clube da Luluzinha, digamos, mas que desenvolvem um trabalho muito legal com 100 CNPJs de 100 mulheres. Então é um trabalho muito bacana. E a gente está tentando ver se consegue trazer alguma coisa aqui para a região serrana também. Não, é justamente isso. Eu acho que nós temos que motivar. Se temos um grupo que consegue motivar cada um dos seus membros, né, que consegue ajudar esse espírito colaborativo todo, né, que consegue sair da inércia e trocar conhecimentos e experiências, eu acho fundamental. Quanto mais grupos tiverem desse estilo, melhor em todos os sentidos. Pode ser só de mulheres, pode ser só de negros, pode ser só de outra coisa, qualquer coisa, não importa. Importa que temos que trocar. Hoje é isso que existe. Tem uma música que eu gosto muito de citar, que é Comida, dos Titãs. E eles falam o seguinte, você tem sede de quê? Né? Você tem fome de quê? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer estar inteiro e não pela metade. É justamente isso. Quando a gente fala de um grupo, a gente está se referindo à comunidade. A gente está se referindo ao senso de pertencimento. E é justamente isso. Você pertence a um grupo e esse grupo está lá para te ajudar. Seja um grupo de WhatsApp, seja um grupo que se reúne presencialmente, seja o que for. Né, que você vê Alcoólicos Anônimos, é um grupo também. Né, vários tipos de grupo, para emagrecimento tem vários. Então você tem vários tipos de grupos e a gente pode estar presente em vários deles também.
né? Um grupo não exclui o outro. Né? Tem um grupo de empreendedores, tem outro grupo de outra coisa. Né? Então, hoje em dia, é justamente isso. A gente quer a valorização, ser valorizado pelo que a gente faz, a gente quer se sentir, ter um senso de pertencimento, quer ter autonomia, né? A gente quer ter oportunidade, quer ter um propósito. Porque sem um propósito, a gente não consegue andar. Né? A gente não consegue E fazer nada. principalmente a construção colaborativa, né? Porque você está se sentindo pertencendo a algo, você interage também. Né? Na organização dos nossos eventos, eu e Rosemary, e a Monique, né, que é a filha dela, a gente sempre procurou. Nós fizemos 4 grandes eventos ano passado, todos interagem, todos participam, todos dão ideia. No dia do evento, 99,999 de todos os itens foram já resolvidos, estabelecidos. E o evento não é meu, é de todos, né? Todos participam. Não, exatamente, é sentir que você conseguiu ser útil. Igual a gente fala, né? Se cada um for uma gotinha no oceano do bem, se a gente fizer aquele nosso trabalho do bem, poxa, quantas vidas a gente vai transformar juntos? Né? Como é que a gente pode nos ajudar nisso? Né? Um ajudando o outro Sim. de maneira genuína. Né? Eu acho que um fator para isso, que é fundamental, e aí eu tento transmitir isso em todas as lives que eu participo, em todos os lugares, é que esse movimento que está mais forte agora, sobretudo com a pandemia, ele deve ser acelerado através de um fator importantíssimo e fundamental que se chama educação. Se a gente não conseguir mudar a educação, a gente não vai conseguir mudar a sociedade. Não adianta eu, que tenho hoje 51 anos, trabalhar apenas com a minha experiência tentando mudar isso. Eu acho que a gente tem que mudar a educação. Lá embaixo, do processo educativo mais básico, inserir características, habilidades, comportamentos que nós estamos exigindo hoje no mercado. Eu estou me referindo, por exemplo, Sérgio, à ética, ao propósito, à solidariedade, à resiliência, né? À diversidade, à inclusão, à criatividade. Né? E aí há outras ferramentas, por exemplo, a educação financeira, a inteligência emocional, a inteligência relacional, a inteligência espiritual, o equilíbrio físico, a nutrição, o pensamento crítico, como a gente falou, o espírito colaborativo. Né? Tudo isso é fundamental, mas a gente tem que ir fortalecendo isso ao longo dos anos. E não chegar no mercado de trabalho e ser exigido por comportamentos que a gente não aprendeu. Então, é justamente isso. Se cada um de nós trabalharmos nesse sentido, né, através do raciocínio, e mais ainda, de colocar o espírito empreendedor. O espírito empreendedor é fundamental. Porque você trabalhando dentro de uma empresa fora dela, você tem que se transformar no dono dela. Se você não tiver esse espírito de fazer cada vez melhor e de não olhar o salário só no final do mês, mas tentar sempre se reinventar e se superar, você não vai conseguir ser um profissional melhor. E profissionais ou pessoas média 5 já passou. Ninguém quer mais ser. Não se encaixa mais. Não se encaixa. Não dá mais. Não dá. Né? Você pode ter um alto nível de conhecimento técnico, mas se você não tiver habilidades e comportamentos que você referiu agora, você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. E vice-versa também. Você tem que qualificar uma coisa com a outra, tem que juntar uma coisa com a outra. Né? Você tem, assim mesmo como tem que juntar gerações também, né? Numa mesma empresa. Você tem que juntar a diversidade, ter a diversidade na mesma empresa. Ou seja, o espírito de união é fundamental em todos os aspectos. Então, acho que é isso que nós temos que deixar muito claro no nosso comportamento diário. E só, antes de concluir, tem uma palavrinha que a gente falou já há algum tempo atrás, mas que eu acho que é fundamental para reforçar, que é a busca da felicidade. A felicidade não pode ser um marco na nossa vida. Ou seja, quando eu sair de casa agora na pandemia, eu vou ser feliz. Quando eu completar tantos anos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver não sei o quê, eu vou ser feliz. Não adianta. Né? Você tem que ter o espírito de ser feliz diariamente, através dos pequenos atos, das pequenas ações,
de uma comida que você comeu hoje. Né? Exatamente. Você conhece esse livro aí? Conheço. Mas será que tem fórmula a felicidade? Esse cara ele é do Google, né? Engenheiro do Google, pesquisou, rodou, viajou, ganhou muito dinheiro até que ele chegou a um determinado momento que ele criou uma espécie de fórmula, né, para que você busque a tal felicidade, porque é aquilo que cada um de nós vai vendo ao longo do tempo que vai envelhecendo, né? Algumas características vão se tornando diferentes, mas a sabedoria aumenta. E aí ele falou assim, cara, eu vejo muita gente por aí, esse livro eu tenho aqui, acabei ganhando mais um também, ele é muito bom. Esse Mo Gaudat, ele é engenheiro do Google, né? Não, exatamente, mas o que eu quero passar é que, na verdade, a felicidade, a gente não vai. Eu acho que a ideia não é ficar buscando a felicidade. E se buscar rações pequenas no dia a dia, né, o tempo todo, e que você consiga ser feliz, 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 feliz. São os pequenos atos que vão nos transformar na felicidade. E aí pode chegar até uma data maior, mas essa data maior vai chegar de 10 em 10 anos, né, de 20 em 20 anos. Você não precisa ficar esperando aquele momento que vai durar 2, 3 horas. Sim, tem gente que espera a vida inteira para ser feliz. É um contínuo, né? Isso é um contínuo, instantâneo. Exatamente. A cada momento, a cada dia, a cada hora. É justamente isso. Ser feliz hoje mesmo, né? Como estão postando agora, hoje, é justamente isso. Né? A gente não precisa depender dos outros para ser feliz, não precisa nada. Simplesmente está dentro da gente. A minha sogra tem um livro que ela lançou que chama Felicidade é uma Decisão. É justamente isso. É um livrinho fino que eu até recomendo, que é justamente isso. Né? A gente tem que. É uma decisão nossa ser feliz. Depende do momento que nós estamos, da pandemia que nós estamos enfrentando, nada disso. Né? Eu acho que é por aí. E tem uma frase nesse sentido do George Eliot que fala o seguinte: nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Sim, sim. Então é justamente esse. Né? Essa daí é genial. E outra coisa, tem uma outra frase que eu esqueci do autor, que fala que a gente ganha, tem mais felicidade, inclusive, quando a gente ajuda os outros. Né? Então, isso é muito legal também, não pensar só na gente, né? Pensar em ajudar os outros, porque com isso a gente se engrandece, né? A gente fica mais feliz também por dentro. E eu acho que é isso, muito mais do que a felicidade material, enfim, é a felicidade da nossa alma, né? Sim, não tenha dúvida. Mauro, você acha que tem condições ou a gente faz uma outra live só para falar do SpaceX, da Challenge da NASA? O que você acha? Temos aí aproximadamente uns 7 minutos. Eu acho melhor a gente marcar uma outra, né? Porque o Space lá é um projeto fantástico. Né? Por aí vai, né? Pode fazer uma outra e a gente detalha melhor o projeto, porque é fantástico, porque mexe com tantos aspectos do nosso dia a dia que é interessante a gente poder detalhar um pouco mais. Vamos combinar. Tanto grupo, vamos combinar. Tão bacana. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós estamos aqui hoje no dia 11, né? Estamos aqui no dia 11. O que para mim é independente. Eu tenho feito lives todo dia. Deixa eu ver aqui, ó. Para a semana que vem, segunda-feira. Não tem problema não, porque vai cair, tô com medo que caia aí o Instagram, vai ficar uma hora só, é capaz de cair aí. Sim. Temos aqui. A gente fala eu tô controlando aqui, até temos uns 7 minutos, 6 ou 7 minutos beleza, aqui, ele avisa quando tem 30 segundos. Como é que é sábado para você, às 20 horas? A gente compete com o horário nobre do Jornal Nacional, a gente bate o Jornal Nacional. A audiência vai arrebentar, hein? Eles vão ficar irritados com a gente, hein? Porque, ó, sábado que vem eu tenho aqui um horário em torno de 20 horas, né, que é um horário bom também. Domingo que vem, deixa eu ver aqui. Eu vou confirmar direitinho aqui, a gente combina, né, e a gente faz uma divulgação para a gente poder fazer isso aí de uma maneira tranquila, ou sábado ou domingo, né? Se botar domingo, o Fantástico cai, né? É igual igual o David Attenborough, né? Fez uma aparição num evento, né? Praticamente quebrou o Instagram, o David Attenborough, né? Com 93 ou 94 anos, 83 ou 84 anos, ele quebrou o Instagram. Ô Mauro, nesses instantes aqui ditos finais, né, da live,
alguma mensagem, alguma informação que você gostaria, né? Você já trouxe tanta coisa bacana, que possa ficar registrado, né? Para quem ainda não fez o seu print de tela, a hora é agora, né? Aqui no Contra Mais Café com Sérgio Tal, estamos tendo aqui uma lição de vida, né? Várias experiências positivas aqui sobre o Hub 40+, e o Space Labs Community, né? O pessoal vai ficar com aquele gostinho, né? Para uma próxima live, em que a gente fará com o Mauro Enstock, então @Mauro Enstock, @SpaceLabsBR, @Sérgio Taldo, e daqui a pouco a nossa live está no Instagram, Facebook, IGTV, Twitter e LinkedIn. Tá contigo aí a palavra, Mauro. A mensagem final, eu acho que é cada um se autoconhecer, tentar, dentro das suas deficiências, superá-las o quanto puder, fazer o melhor que puder, todos os dias. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Em Busca do Sentido, que o autor se chama Viktor Frankl. E lá ele diz uma frase que eu levo o tempo todo, diariamente, que se chama, que é assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, eu acho que é um motivo de inspiração para a gente. Ter uma vontade genuína de realizar as coisas faz com que a gente realmente consiga fazer acontecer. Se a gente fizer as coisas pela metade, não adianta, que a coisa não vai ser realizada. Então, incute aquela vontade, faça realmente, haja, que você vai realmente conseguir fazer e realizar teu objetivo. Então, tem vários exemplos disso, tem alguns livros, inclusive filmes que também são nesse sentido. Tem um filme também que eu gosto muito, que é o Homem que Mudou o Jogo, que é muito bacana. Quem puder ver esse filme também eu recomendo, que mostra um grupo totalmente desacreditado, que conseguiu superar e demonstrou toda essa resiliência e foi campeão. Então, é uma história totalmente verídica. Então, eu acho que a gente se inspirar em ações verídicas, em ações reais, e entender que nós podemos fazer. Verdadeiramente mudar o jogo. Ô Mauro, você já me inseriu lá no grupo, né? Qualquer link, qualquer ideia do Space Apps, né, do Challenge da NASA, qualquer grupo, você pode me inserir em todos aí, vamos conversando para a gente programar essa nova live e a gente até compartilhar, né, divulgar essas ideias para as pessoas que nos seguem. Aqueles que nos acompanharam hoje, muito obrigado aí de estar com a gente aqui nessa tarde, início de noite de domingo. Em breve estaremos juntos e aqueles que irão assistir, né, vão pegar um pouquinho também dessas boas ideias. Uma excelente tarde para você, Mauro, uma excelente noite. Rosemary, obrigado aí, né, por estar com a gente. E, como eu te falei, aqui, sinal verde, né, você subiu a serra ou querendo ligar, tocar, o sinal está sempre verde aqui. Satisfação enorme estar com você, uma ótima noite aí, um bom domingo e um bom feriado aí. Para todos nós. Muito obrigado por todos que participaram, Luísa, Rose, todo mundo aí. Ótima noite também, bom feriado e estamos juntos sempre. Um grande abraço aí, fiquem bem, hein? Tchau, Mauro, obrigado. Tchau.